Se você vê um algazarra, um barulho aí, não tem problema. É só essa galerinha indo prestar o culto deles da maneira deles, fazer os louvores lá, ouvir a mesma palavra que você ouve aqui, eles ouvem lá da maneira deles, da maneira que eles possam entender, da maneira que eles possam se aproximar de Jesus também. Então, crianças de 10 anos para cima podem subir, o Fê está indo lá com eles. Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus fale conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui. Nós sabemos, Senhor, que Tu se alegra, Senhor, com o que Tu tem recebido, Senhor, de corações nessa noite. Mas também nós queremos Te pedir que Tu possa falar conosco nessa noite agora, Senhor. Que não seja a minha voz, não seja o que eu estou falando, mas que seja o Teu Espírito tendo liberdade para falar aos nossos corações. Nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma satisfação poder estarmos reunidos juntos, né? E alguns domingos atrás, eu creio que mais ou menos um mês atrás, eu ministrei aqui sobre o encontro de Jesus com um homem nas portas da cidade de Jericó, o cego Bartimeu. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um encontro que Jesus teve com um outro alguém, um outro homem, agora dentro dos muros da cidade. E é interessante porque nós vemos que através da vida desse homem houve uma grande mudança. Através da vida de Jesus no encontro com esse homem. E esse homem é conhecido por algumas características. Ele era um homem rico, porém baixinho. Talvez você pense, quem será, né? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai lembrar que esse homem era um homem que era detestado pelo seu povo. Ele era odiado por esse povo, pelo seu próprio povo. Você certamente já ouviu alguma música falando dele, a gente vai falar sobre a vida de Zaqueu e o encontro que ele teve com Jesus. A gente vai olhar para a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Se você tem a sua Bíblia ali, você pode acompanhar. A gente vai decorrendo sobre os versículos, mas se você não tem, vai estar aparecendo aqui no telão também. Lucas 19, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, paramos aqui, depois o versículo vai continuar. Vamos olhar um pouquinho para isso daqui. Jesus estava então de passagem por Jericó. Como a gente já viu umas semanas atrás, Lucas mesmo fala que Jesus estava sendo conhecido e a sua fama estava se espalhando pelos povos, pelas vizinhanças. E todo mundo queria ver e conhecer Jesus. Então aqui ele vai estar passando por Jericó, só que ele encontra um homem ali, um homem publicano. Quem eram esses publicanos? Publicanos eram mais ou menos como os funcionários públicos hoje. Eles trabalhavam para o governo, mas esses homens tinham a função de cobrar o imposto das pessoas. Mas não era só isso. Eles cobravam das pessoas e geralmente esses homens publicanos eram do povo judeu, contratados para cobrar o povo judeu e levar o dinheiro para o império de Roma, que era quem estava imperando ali. Então, como eram essas pessoas? Eles iam lá atrás do seu próprio povo, tiravam o dinheiro do seu próprio povo e entregavam para um governo que não era o governo deles. Então, esses caras não eram bem vistos no meio do povo, de maneira nenhuma. Era uma pessoa que era considerada alguém que se aliou com o invasor. Porque é alguém que está na nossa terra, tirando o nosso dinheiro, e essa pessoa que era para ser dos nossos, está lá com eles. Então, não é bem-vinda no nosso meio. Mas não é somente isso. Os publicanos, eles iam um pouco além disso. Ao cobrar os impostos que eram devidos, eles usufruíam do poder que eles tinham da guarda romana. A guarda romana estava ajudando eles, estava ali cuidando do que ia acontecer com o dinheiro do César. Então, o que eles faziam? Eles
aproveitavam que eles tinham guardas por trás deles, e tiravam o que era indevido. Eles tiravam um pouco a mais, eles iam lá e acabavam extorquindo as pessoas para benefício próprio deles. Certamente os soldados participavam com uma graninha, rolava alguma coisa ali, a gente sabe como é que funciona isso, então todo mundo ficava feliz, menos o povo. E o versículo nos informa que Zaqueu era rico, mas ele não era simplesmente só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então, se um publicano já era olhado com um olhar de desdém, o chefe deles, então, esse cara não presta. Talvez você tenha um pouquinho disso quando você está lá no seu emprego, né? Você deu aquela relaxada, está tranquilo, o chefe chegou, ajeita a postura, volta, o chefe está aí. Zaqueu era esse cara. Era o cara que por onde ele passava, as pessoas olhavam, olha lá, o chefe dos publicanos. Esse cara, se os publicanos não desciam, Zaqueu era menos ainda. Era o cara que ninguém queria ver ele perto dele. E é interessante porque, se a gente pensar como eles eram vistos pelo povo, os publicanos em si, não era uma boa coisa. Mas Zaqueu era além disso, porque ele era chefe, visto de uma maneira muito além disso. Só que Zaqueu era como eu e você, Zaqueu era como todas aquelas pessoas que estavam lá, ele era curioso. Quando a gente falou do texto de Bartimeu, Bartimeu era cego, não via o que estava acontecendo, ele entendeu que tinha algo diferente e que tinha uma multidão ali à sua volta, porque ele ouviu o barulho está diferente, o que está acontecendo? Porque vinham muitas pessoas para ver Jesus, para conhecer Jesus, para avistar aquele que estava fazendo grandes coisas no meio do povo. E aqui não é diferente, tinha muita gente para ver Jesus. Zaqueu era mais um desses que queria ver Jesus. Olha o que nos fala o versículo 3 e 4, em continuação do versículo que a gente parou antes. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Aqui nos fala que Zaqueu era um homem pequeno, era uma estatura pequenininha, não era nem mediana, era pequena. Agora pensa comigo, no meio de uma multidão, todo mundo querendo ver quem está passando, e Zaqueu lá no meio. Eu preciso de uma brecha, eu preciso entrar por algum lugar. Eu não sofro desse mal. Se eu quiser ver alguma coisa, é só dar uma olhadinha, talvez erguer um pouquinho a ponta do pé. Mas eu já fui criança, eu sei o quanto é difícil. Você está no meio de um monte de gente apertado, querendo olhar e não consegue. Agora vamos pensar no caso de Zaqueu. Ele está lá com essa ânsia, eu quero ver Jesus. Só que quem queria dar lugar para o amiguinho dos publicanos? Quem é que iria dar um espacinho para aquele homem que era rejeitado, que não era bem aceito, para ele poder ver assim como, não, eu estou vendo aqui, tu te vira aí, fica aí. Zaqueu não tinha essa chance. Então ele teve uma ideia, as cidades eram muradas, cidades pequenas, era um caminho por onde se percorria com uma grande multidão, mais ou menos Jesus vai passar lá, saiu correndo, subiu, o texto nos fala que era um sicômoro. O que é o sicômoro? Uma figueira. A figueira braba, que era o que tinha geralmente naquela região, é uma árvore que pode chegar até 10 metros de altura, e ele pensou, grande ideia, vou subir na figueira, vou ver Jesus passar. Eu não vou perder, afinal, eu sou um cara inteligente, né? Eu dei um jeitinho e vou ver Jesus. E ele foi para lá, correu para garantir a sua visão sobre Jesus, para conhecer Jesus, para matar a sua curiosidade sobre quem era Jesus. Mas é interessante, porque todo mundo queria Zaqueu de lado. Ninguém queria um espaço para Zaqueu, todo mundo queria que ele sofresse os danos lá que fossem necessários para ele. Mas para Jesus é totalmente diferente. Jesus não via Zaqueu como aquela população via. Jesus não via Zaqueu com aquele olhar de desdém, de incapaz mediante a conviver com as pessoas. Olha o que acontece
no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, o lugar do sicômoro ali, da figueira, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. É interessante isso porque Jesus não viu exatamente Zaqueu porque ele estava numa posição avantajada. Não foi porque necessariamente ele estava visível aos olhos de Jesus. Como eu falei antes, essa figueira brava, ela poderia ter até 10 metros de altura, então ela tinha muitos braços, ela tinha muito espaço. E como tinha uma multidão que queria ver Jesus, certamente naquela figueira tinha mais um monte de gente lá em cima também. Como em outros textos relatam, certamente tinha pessoas em cima das casas para poderem ver Jesus. Pessoas em cima de bancas, pessoas em cima de pedras, pessoas espalhadas ao longo do caminho, simplesmente porque queriam ver Jesus. Então Zaqueu não era o último, o único lá. Mas o texto nos fala que Jesus olha para ele diretamente e chama ele. E é interessante porque Jesus tinha um plano na vida de Zaqueu. Jesus não perguntou qual é o teu nome. Jesus disse: Zaqueu, desce. Eu preciso estar na tua casa hoje. Jesus tinha um plano para a vida de Zaqueu e isso incluía aquele dia. Não era dias antes, não eram dias depois, era exatamente aquele o dia, aquela era a hora. Jesus se direciona diretamente a Zaqueu e diz: olha, desce, porque eu preciso estar contigo. Eu preciso estar na tua casa. O plano de Jesus era muito maior do que simplesmente Zaqueu ver Jesus de longe. O plano de Jesus era se mostrar para Zaqueu. O plano de Jesus era demonstrar para Zaqueu que tinha algo muito maior e além do que aquilo que ele já tinha experimentado. O plano de Jesus para Zaqueu era naquele exato momento. E se a gente olhar para quem iria ver Jesus de longe, para quem queria conhecer Jesus de longe, parece que a maré mudou. Porque olha, Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso almoçar, eu preciso estar na tua casa. E aí é algo memorável, porque olha o que fala o versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Que dia espetacular na vida de Zaqueu. Ele era aquele homem que não tinha espaço na multidão, para agora ser aquele homem que foi chamado pelo próprio mestre, que todos queriam ver para estar na casa dele. Olha, o mestre vai sentar à minha mesa, o mestre vai entrar na minha casa, o mestre vai estar comigo. Além de todas essas pessoas, ele escolheu a mim. Então Zaqueu, nesse momento, ele desce depressa, ele dá um jeito de descer, não sei qual andar ele estava da figueira lá, mas ele deu um jeitinho de depressa estar no chão e com alegria cumprimentar Jesus. E aí eu fiquei imaginando isso, porque Zaqueu era um cara dado na sociedade e pelo que ele trabalhava, ele tinha que ser um cara despachado. Então eu imagino que ele desceu falando com Jesus com pompas, dando as honras e tal, porque afinal ele vai para a minha casa. Afinal de contas, ele estava muito feliz com isso. Só que parece que é só ele que está feliz com isso. Olha o que o texto fala. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Como que a população via Zaqueu? O cara para ficar de lado. O cara que não era aceito. Como assim Jesus vai estar na casa de Zaqueu? Como assim vai se hospedar na casa de um pecador? Jesus está louco. Jesus não sabe com quem ele está falando. Jesus não conhece a fama desse cara. Porque se um sumo sacerdote de Israel fosse a Jericó, a última casa que ele iria entrar
era na casa do chefe dos publicanos. Esse cara não era um cara aceitável dentro da comunidade. Se um mestre fariseu ou um mestre saduceu passassem por Jericó, o que eles fariam quando vissem Zaqueu? Lembra do que Jesus falou quando ele conta a parábola do bom samaritano? Quando o mestre da lei avista alguém machucado na beira do caminho, o que ele faz? Ele dá uma volta, ele vai por longe, ele desvia, ele faz que nem viu. Com o publicano, o chefe dos publicanos, seria a mesma coisa. Tanto um chefe fariseu como um saduceu, eles iriam desviar de Zaqueu. Esse cara não é para andar comigo. Não, esse cara vai denegrir a minha imagem. Ninguém que se importasse de fato com a sua reputação iria ficar perto de Zaqueu. Jesus é o contrário. Só que ainda hoje, 2022, acontece de cristãos que veem alguém que está prosperando de alguma forma e olha para essa pessoa e diz assim: pô, Deus, tu abençoa ele e não abençoa a mim? Que faço tudo certo? Não precisa se identificar. Mas quantas vezes você já não passou por essa situação? Eu passei. Não com relação a uma pessoa em específico, mas uma determinada situação da minha vida, aconteceu alguma coisa, e não muitos anos atrás, e a minha reação foi olhar para o céu e dizer: Deus, e aí? Ou mais ou menos: Deus, eu estou fazendo as coisas da melhor forma possível, e aí? E aí quando a gente se vê fazendo certas coisas que a gente olha e acha que é só os pecadores que fazem, a gente entende que a gente não é muito diferente deles. Nós falamos com muita frequência aqui na igreja, temos até um tapete ali que a gente incentiva cada um ter na sua casa, que fala que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui nessa igreja, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas o quanto isso é verdadeiro no nosso dia a dia? Porque se entrar alguém agora, nesse instante, por aquela porta, alguém que não é aceitável pela sociedade, e sentar do seu lado, qual vai ser a sua reação? Geralmente é: deixa eu sentar para lá. Ou mesmo que fique olhando de canto, assim, de olho. É assim ou não é assim? Mas não precisa ser algo tão espiritual assim. Ou algo mais espiritual do que isso, melhor dizendo. Pois no momento do louvor, quando alguém está cantando, alguém está entregando o seu louvor a Deus, e essa pessoa se derrama na presença de Deus e aí se agita e dá ali uma dançadinha. Aí você olha assim: que escândalo! Olha o que essa pessoa está fazendo, olha o tipo disso. A gente não fala, porque é pecado, né, falar um negócio desse. Mas a gente pensa. Inúmeras vezes a gente pensa: por que aquele fulaninho está fazendo isso? Ou por que aquele fulano tem uma vida tão boa e eu vivo dessa forma aqui? Tem um ponto bem importante aqui, amados, que a gente precisa entender, aprender e aceitar. Jesus, ele não dá acesso para quem merece, mas é para quem precisa. Primeiro, porque ninguém merece. Nem eu, nem nenhum de nós aqui merecíamos esse amor de Deus. Mas o amor dele por mim e por você vai além do que a gente merece. Vai porque cada um de nós precisamos ter uma vida com Deus. Cada um de nós precisamos conhecer esse Jesus pessoalmente. E o que ele fez naquela cruz foi por cada um de nós, independente da nossa situação. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida em abundância, através de conhecer a ele. E o que o próprio Jesus disse acerca disso? Lucas 5, 31 e 32, Jesus falando, ele diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim
os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que nós vimos aqui acontecer no batistério foi pessoas que genuinamente se arrependeram da vida que tinham, reconheceram que necessitam de Jesus e através disso proclamaram aqui para toda a igreja que agora tem uma nova vida em Cristo. E isso é o que Jesus veio fazer. Ele veio convencer as pessoas de que elas necessitam dele. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E é assim que nós entendemos que precisamos andar em novidade de vida. A gente tem que entender que a gente não merece esse amor, mas que mesmo assim Ele nos amou. Mas nós também temos que entender que quando a gente julga as pessoas que recebem favores, que a gente acha que recebem favores de Deus a mais do que nós, a gente está se colocando no papel daquela multidão. Olha, eu merecia mais, mas Deus está dando mais para aquele. Parece que Deus não está olhando para mim. E aí quando a gente entende isso, a gente percebe que o que nós estamos fazendo é procurar achar que nós temos uma posição superior ao do nosso próximo. Porque eu mereço mais, eu não estou fazendo tanta coisa errada, enfim, afinal de contas. Aquela pessoa é bem pior do que eu. Como assim? Eu sou melhor do que alguém? Eu me considero de fato melhor do que alguém? Não é o que a Bíblia ensina. Não é o modo como nós devemos nos portar, porque até a própria Bíblia, em Lucas também 18:14, vai falar que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é um padrão para a gente aprender na nossa vida. Mas é interessante porque muitas vezes a gente se coloca no papel dessa multidão, a olhar situações, a olhar circunstâncias e achar que deveríamos ter algo a mais. E essa população que está ali, que se considerava melhor do que o publicano, que considerava aquele homem como alguém ínfimo diante da sociedade, eles estão fazendo o que com ele? Quando eles dizem que ele não precisa ter um lugar para ver Jesus. Eles estão acabando por pecar quanto a julgamento. Eles estão acabando pecando por não amar aquele homem. Eles estão colocando em prática o não ter misericórdia por aquele homem, ter inveja porque Jesus chamou ele e não eu. E tantos outros pecados que acontecem ali porque eles eram melhores que ele. Mas o pecador, o publicano, aquele cara que não tem espaço, que não tem nada diante da sociedade para ser aceito, a postura dele é totalmente diferente do que aquela multidão. Olha o que fala o versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Até aquele momento da vida de Zaqueu, ele tinha tentado acumular mais e mais. Ele tinha buscado aquilo que não era proveniente a ele para agregar as coisas que ele tinha, para ele se sentir acima da sociedade. Mas agora, diante de um encontro com Jesus, deu um start na vida de Zaqueu. Ele reconhece que não é os bens que ele tem que vão trazer felicidade para ele. Ele entende que não são as riquezas que vão fazer com que ele tenha uma vida plena e satisfatória. Nesse encontro com Jesus, Zaqueu não olha e diz assim: Jesus, aproveita que tu está na minha casa, está vendo tudo o que eu tenho, dá um jeito aí, me acrescenta algo a mais para mim. Não. É muito pelo contrário. Ele olha para Jesus e diz: agora que tu estás na minha casa, eu entendo do que eu realmente preciso, e eu não preciso mais disso. A verdadeira riqueza está aqui na minha frente, e os que eu roubei eu vou restituir, o que eu tenho eu vou dar metade de tudo que eu tenho, porque eu não preciso de tudo isso.
E é interessante porque algum ramo religioso, não vou nem colocar evangélico, mas religioso, usa isso para dizer, ó, traz tudo o que tu tem para a igreja. Jesus não está interessado nisso, Jesus está interessado no seu coração. Lembra quando o jovem rico chega diante de Jesus e Jesus diz para ele, olha, vai, vende tudo o que tu tem e me segue? Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Jesus estava interessado no coração dele, no que estava no coração dele. E o coração dele, Jesus sabia que estava apegado demais com a riqueza para ele deixar e seguir Jesus. Aqui Zaqueu entendeu quem era Jesus e entendeu que aquela riqueza já não era mais o suficiente para ele, que ele precisava mais de Jesus. E é isso que traz a diferença do arrependimento de Zaqueu, porque ele entendeu quem é Jesus. Ele entendeu o que estava acontecendo ali e isso demonstra arrependimento. Arrependimento não tem nada a ver com remorso, nós vamos falar disso, mas arrependimento é uma mudança de mente, é você mudar o que você fazia, você entender que aquilo é errado e você não querer mais ir por aquele caminho. Por isso que a Bíblia fala que aquele que roubava já não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais, porque agora o arrependimento me torna uma pessoa em melhora. Aquela plaquinha em obras, sabe? Porque Jesus habita em mim. Agora eu entendo que aquilo que eu fazia antes já não condiz mais com quem eu sou em Cristo. Então eu não vou por aqui. O arrependimento é uma volta, é uma mudança. Olha, aquilo lá já não me satisfaz. Eu preciso mudar a direção. Eu preciso mudar a forma como eu ajo. João Batista, quando ele está falando sobre proclamar a vinda do Messias, ele vai bradar em alta voz, deem fruto que mostre o arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E arrependimento sem fruto não passa de remorso. Porque muitas vezes a igreja cristã confunde arrependimento com remorso. O que é o remorso? É aquele sentimento de culpa, de frustração consigo mesmo. Eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu sei que é certo, mas é tão difícil. E aí, o que a pessoa faz? Ela continua fazendo errado e daí ela, poxa, que vacilo. Estou triste comigo mesmo, não consegui agradar a Deus. E aí, o que a pessoa faz? Dá um passo atrás. E continua na sua própria força. E o que ela vai fazer novamente? Errar novamente. Olha, se não tem nada atrás aqui. O que ela faz? Ela dá mais um passo atrás. E aí Jesus vai ficando distante. A vida com Jesus vai ficando lá longe. E aí a pessoa não tem mais forças para chegar até Jesus. Veja bem, não é que Jesus se afastou. É que nós, em muitos momentos, nos afastamos de Cristo. E tentamos viver do nosso próprio jeito. Com as nossas próprias escolhas, olhando para as imperfeições e situações que estão à nossa volta, e a gente diz para Jesus, fica aí, que eu vou tentar resolver aqui. E a gente não consegue mais se aproximar de Cristo. Isso é viver em remorso, é viver uma vida que não tem um relacionamento com Deus, porque não consegue ter forças para isso. E aí automaticamente vai se deixando de buscar a esse Jesus. Esse Jesus vai começando a se tornar alguém da história e não mais um ser pessoal que tem intimidade conosco. O arrependimento é o contrário disso. O arrependimento ele pode ser até acompanhado de tristeza sim, porque quando a pessoa entende que ela vivia longe dos caminhos de Deus, e ela entende que ela precisa de auxílio, de ajuda, ela vai se entristecer pela realidade que ela vivia antes. Mas aquilo já não faz mais parte do meu novo eu. Agora eu sou uma nova criatura, eu tenho que andar em novidade de vida, e aquilo já não faz mais parte de mim. Então isso é o arrependimento, é agora eu viver em novidade disso. Agora é diferente. Agora aquilo que antes me aprisionava,
Não é que vai acabar todos os seus problemas. Venha para Jesus que seus problemas acabaram. Não funciona assim. Agora venha para Jesus, caminhe com Ele, se aproxime dEle, conheça mais dEle. E você vai naturalmente deixar aquelas coisas, porque aquilo não é mais compatível com a sua vida espiritual. O arrependimento nos aproxima do Senhor, diferentemente do remorso. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós passamos a ser semelhantes a Ele em santidade e em essência. A gente procura viver uma vida cristã digna. A gente procura viver uma vida cristã em conformidade com o que a palavra diz. A gente não usa a Bíblia para atacar pessoas. Pelo contrário, a gente vive na nossa essência. Quem é Cristo? E as pessoas olham para nós e dizem, olha, tem algo diferente em ti. O que é? E aí você pode falar do que Jesus tem feito na sua vida. Então é muito importante, sem mudança, não há o verdadeiro arrependimento. Sem mudança, só há remorso. Mas agora essa mudança não depende do que eu possa fazer. Depende do que Cristo faz em mim. E quando Ele faz isso é porque eu me aproximei e possibilitei que Ele trabalhe na minha vida. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é a evidência da salvação. O verdadeiro arrependimento é a evidência da salvação que passamos a ter do Senhor. Olha o que Jesus fala para Zaqueu. Versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando a gente passa simplesmente por cima desse versículo, parece que não tem muita lógica, né? Houve salvação na casa, beleza, Zaqueu se arrependeu, entendeu, ok. Por que esse é filho de Abraão? Por que tem essa informação aqui? É importante a gente entender que Zaqueu ele não foi salvo porque ele deu aos pobres metade de tudo que ele tinha e ele restituiu ou iria restituir aquilo que ele roubou para as pessoas 4 vezes mais. É interessante porque ele deu aos pobres metade do que ele tinha e vai restituir porque ele tem Jesus na vida dele agora. Ele não fez isso para receber a salvação. Ele fez isso porque ele foi salvo. E isso é muito importante e é bem diferente uma coisa da outra. No nosso dia a dia, a gente não agrada a Deus para ser salvo, porque a gente não consegue pelas nossas obras. Nós não somos merecedores disso. Agora, eu vou agradar a Deus porque eu fui salvo, porque eu entendi que a vida dele agora pode habitar em mim. E aí sim, eu vou poder fazer as coisas com satisfação. O que Zaqueu fez não foi um requisito para a salvação, foi uma evidência da salvação na vida dele. Jesus celebra isso porque esse foi o primeiro fruto gerado na vida de Zaqueu. E através disso, o que a gente entende como o que Jesus falou ali, da salvação porque ele é o filho de Abraão. Gálatas 6, 3, 6 e 7 nos fala o seguinte, é a casa de Abraão, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Aquela população estava dizendo que Zaqueu não era aceitável mais diante deles. Eles não o aceitavam mais como um judeu porque ele trabalhava para o Império Romano. Esse cara não é um cara digno. Jesus está dizendo, olha, ele é sim descendência de Abraão, porque ele creu no que eu falei com ele agora. Ele creu em Deus, ele creu e isso que foi imputado, isso que foi atribuído para Abraão, a fé que ele teve. E a partir da fé que nós podemos sermos aceitos como filhos de Deus. Ser verdadeiramente filho de Abraão não é ser um hebreu de sangue.
não é pertencer à linhagem do patriarca, mas a ter a fé como Abraão teve. E é por isso que eu e você somos aceitos como filhos de Deus. Porque a gente teve fé em Cristo Jesus e na obra redentora que Ele fez na cruz. E é por isso que nós podemos estar aqui e também sermos considerados filhos de Abraão. Porque nós pertencemos à mesma fé. O povo que não aceitava mais Zaqueu ali, o povo que achava ele ser alguém ilegítimo, pôde ver através da afirmação de Jesus que ele sim era um dos seus, que ele sim tinha uma vida diferente através do que ele entendeu de quem era Jesus. E pela demonstração da fé de Zaqueu, naquele momento, naquela mudança radical de vida que ele teve, Jesus declara: olha, você sim é um descendente de Abraão, porque você entendeu o que você tem que fazer. Você entendeu que a verdadeira vida não está no que o mundo proporciona, não que a riqueza te proporciona, não. Você entendeu que a vida está em Deus. Então você é sim esse filho de Abraão. E lembra que as pessoas não aceitavam Zaqueu nem para estar no meio deles? E quando Jesus falou que ia estar na casa deles, houve um alvoroço. Como assim, na casa de um pecador? Para essas pessoas, Jesus está declarando no versículo 10 o que ele veio fazer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus tinha um objetivo naquela passagem por aquela cidade. Zaqueu, desce daí e vem aqui que eu quero estar contigo. Jesus tinha um plano para a vida de Zaqueu. Só que se você acha que você não está perdido, não, eu estou tranquilo, eu vivo uma vida boa, você não precisa ser encontrado. Mas quando a gente reconhece que a gente está assim perdido, a gente entende que a gente tem um Salvador que vem até nós nos buscar para nos aproximar dele, para estarmos com ele. Quem acha que tem uma posição superior ao do próximo, que é melhor do que os outros, infelizmente não é na sua casa que Jesus iria estar. Mas a gente tem que entender que cada um de nós precisa de Jesus, e isso é diariamente. Eu comentei pela manhã aqui, domingo passado, ouvindo a mensagem que o Davi trouxe aqui, eu fui tremendamente inspirado. Porque é a palavra de Deus que tem esse efeito na nossa vida. É a palavra de Deus e é dela que a gente precisa buscar nos alimentar diariamente. É através da palavra dele que ele fala ao nosso coração. E não é porque eu sou um pastor que eu não preciso, eu preciso também ser alimentado por ele. Estar me aproximando dele, saber que eu necessito dele diariamente. E assim é para cada um de nós entendermos que a palavra deve fazer diferença na nossa vida diariamente. E tem um texto que eu gosto muito, e volta e meia eu estou voltando nele, Filipenses 2:3. A gente tem que lembrar disso como cristãos, todos os dias. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Esse é o meu e o seu papel como cristão. Esse é o meu e o seu papel como embaixadores de Cristo, como conhecedores do amor de Cristo. Olhar para o outro e saber que eu posso sim aprender com o outro. Eu posso sim somar na vida dessa pessoa, mas também aprender com a vida dessa pessoa. E nas circunstâncias que chegam até nós, que geralmente são como essas situações, fica de lado. Você não é suficiente. A gente entender algumas coisas, e é baseado nisso que eu quero deixar alguns conselhos para nós nessa noite. O primeiro deles é: suba além das barreiras para ver Jesus. Não se contente simplesmente com apenas vir ao culto. Você precisa conhecer mais Jesus.
O que Zaqueu almejava naquele dia era ver Jesus, ver quem era aquele homem que estava revolucionando o seu tempo. Ele queria conhecer ele, mas para isso ele precisava fazer algo para conhecer ele. E assim somos eu e você. A gente precisa nos aproximar de Jesus voluntariamente. Não vai acontecer da sua cabeça abrir e uma Bíblia entrar na sua cabeça e você saber tudo da Bíblia. Não vai. Se você não se esmerar em querer conhecer Ele, você vai só ouvir alguma coisa, e conforme a gente vai ouvindo a palavra, talvez você venha um domingo e, por inúmeras situações, você aparece daqui um mês. É uma outra palavra, vai te edificar, mas você vai viver de migalhas. Depende de cada um de nós buscarmos conhecer Cristo, buscar nos esmerar nisso. Porque havia ali, contra Zaqueu, uma multidão hostil para que ele se aproximasse de Jesus. Não permitiam que ele visse Jesus, quanto mais se aproximar dele. Zaqueu, então, ele vai subir naquela árvore e olhar por cima daquele muro de pessoas, por cima daquele muro de dificuldades, para poder ver Jesus. E é assim que nós devemos viver diariamente. Sabendo que vão ter dificuldades, mas a gente tem algo muito maior e muito melhor na pessoa de Cristo. Não são as circunstâncias que vão nos impedir de chegar até Ele. Porque na minha vida e na sua vida, existem muitas coisas hostis que nos afastam de Jesus, em vez de nos ajudar a nos aproximar. Muitas coisas que fazem que nós possamos dar um passo atrás em muitos momentos, em vez de ir em direção a Ele. Muitas coisas que parecem muito maiores do que realmente a gente pode lidar. Talvez sejam dívidas que não tem como eu viver uma vida em Cristo da forma que eu tenho tanta coisa para pagar. Não tem como eu viver tranquilo se eu vivo enfermo. Não tem como eu viver buscando Jesus se eu tenho lutas ou se eu luto contra remorsos. Se eu tenho lembranças que me afastam da verdadeira alegria. Ou tantas outras coisas, inúmeras coisas que nos afastam de Cristo, em vez de nos aproximar, vão nos levando para trás. Mas pela fé, assim como Zaqueu entendeu que ele precisava ver Jesus, e quando ele teve esse convite de Jesus, ele entendeu que ele teria que mudar de vida, você também e eu podemos passar por cima dessas barreiras e vivenciar Jesus. Poder saber que Jesus nos conhece e nos chama pelo nome. Poder saber que em muitos momentos a gente fala, como o Felipe falou aqui, chegamos e olha, como é que é isso daqui? Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre isso. E aí, na outra semana, a pessoa aparece e diz, Jesus falou comigo, foi tão bom, foi tão magnífico saber que Ele está cuidando de mim. Saber que não é simplesmente só um Deus que eu vou falar, que Deus vai falar com o pastor e o pastor vai ter que me falar o que eu tenho que fazer. Não, Deus fala comigo. É um Deus pessoal, é um Deus que trata conosco nas nossas dificuldades, é um Deus que trata conosco de uma forma relevante que a gente possa se sentir amado e próximo dele. É um Cristo que fala com nós pessoalmente, que nos chama pelo nome, que diz, olha, eu preciso estar contigo hoje. E é por causa disso que você deve demonstrar a sua salvação com frutos de arrependimento. Não pelo que você pode fazer. Porque a gente não conquista nada pelo que a gente faz de bom. Mas a partir do momento que eu entendi que a vida de Cristo em mim me traz novidade de vida, aí sim, eu vou produzir esses frutos, porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Aí sim eu vou demonstrar e procurar agir em conformidade com o que eu sei da palavra. E se eu já sei um tanto, é aquilo que eu devo fazer. E aí assim eu vou crescendo em conhecimento, eu vou crescendo em meu aprimoramento, eu vou me aproximando mais de Deus. Porque Ele não nos cobra aquilo que a gente não sabe. Mas o que você já sabe, coloque em prática, viva isso como um fruto de arrependimento.
a salvação vai nos levar a uma novidade de vida. Se aquelas coisas que você vivia lá atrás ainda é o que mais te agrada, tem um problema aí. Você já ouviu aqueles testemunhos? Que a pessoa chega assim, eu quando não era crente, eu ia para balada, eu pegava todas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fumava, eu roubava, eu falava um monte de coisa. Chega no final, a pessoa diz assim, e aí eu encontrei Jesus, minha vida mudou, amém. Tem mais prazer naquilo que vivia do que na novidade de vida hoje? Como assim? A alegria de pertencer a Cristo significa que aquelas coisas já não fazem mais parte da minha vida. Esse fruto de arrependimento significa em eu viver a novidade de vida. O encontro de Jesus com Zaqueu naquele dia produziu algo nele que ele entendeu que ele precisava mudar. Eu quero convidar o pessoal do louvor para subir aqui. E eu quero convidar você a nessa noite pensar individualmente. O que Jesus quer que você mude na sua vida? Você tem um tempo para pensar e meditar no que você tem vivido até aqui. Se você tem vivido com as suas forças e através das suas forças, o que você entende que você precisa mudar? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Pai, nós queremos viver contigo para sempre, Pai. Mas nós queremos ver em nós o que necessita ser mudado. Ó Pai, que Tu possa sondar os nossos corações. E eu sei, Senhor, que por Tu ser um Deus pessoal, Tu fala individualmente a cada um. Que nessa noite, Senhor, nós possamos entender o que Tu queres de nós. Que nós possamos entender, Senhor, qual é a mudança significativa que nós temos que ter na nossa vida para nos aproximarmos mais de Ti. Ó Deus, não nos deixa como estamos, Pai. Nós precisamos de Ti diariamente. Eu não sei o que o Espírito de Deus fala ao seu coração, mas eu sei que nesse encontro que Zaqueu teve com Jesus, ele entendeu que ele precisava mudar. Ele entendeu que aquilo que ele estava buscando não era suficiente para a vida dele. Talvez o que você tenha buscado saciar a sua vida até hoje
não seja o suficiente. Talvez onde você está buscando e da forma como você está buscando não tenha te aproximado de Jesus. Muito pelo contrário, tem te afastado dele. Eu quero te fazer um convite nessa noite, que foi um convite emblemático para Zaqueu. Saia da figueira, desce da figueira brava e vem para a videira verdadeira. Venha depressa, porque é Jesus chamando. E o tempo é hoje. Jesus disse para Zaqueu: olha, permaneça em mim, viva em mim e entenda quem eu sou, porque eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você está na figueira, o seu olhar é altivo, porque você vê os outros lá de cima. Você se acha superior aos outros e você acha que você é suficiente. Mas quando você desce para uma videira e você entende o valor dessa videira, eu não sei se você já teve oportunidade de estar debaixo de uma videira, no tempo que os frutos estão carregados, o quão doce é estar ali. Aquele aroma, aquilo te transforma. E Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Eu quero fazer esse convite para você vir para a videira verdadeira, vir depressa, porque é Ele quem chama. Saia de onde você está, da comodidade que faz você viver longe desse Cristo. Se aproxime dele voluntariamente, ande com ele, queira conhecer mais dele, e você vai ver que tudo que você tem buscado até hoje, que não tem te suprido, você vai encontrar nele. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu nome, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu nome, pois contigo vou viver para sempre. Sim, Jesus, nós queremos nos alegrarmos em Ti, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos conseguir ver esse Teu amor, Senhor, e não simplesmente somente ver, mas transmitir esse amor que vem de Ti e vive em nós, Pai. Ó Deus, nos ajuda a olhar para circunstâncias que muitas vezes parecem hostis e não olharmos para elas simplesmente, mas olharmos para Ti, Senhor. Recorremos àquele a quem de fato pode nos ajudar. Ó Cristo, vem habitar em nós, vem transformar nossas vidas. Ó Jesus, que nós possamos vivenciar essa vida em Ti e contigo. Ó Deus, que a alegria de poder pertencer a Ti
possa, Senhor, ser transbordante na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar com uma celebração, então quero convidar você a ficar em pé, cantar com gozo, com alegria, e que você tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, Senhor. O teu povo te adora, O teu nome louvará, és refúgio e segurança, em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o teu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Amém, aplauda o nosso Deus. Amém, o Senhor é bom. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vai em paz. Só Jesus é tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada